Segundo Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Porque as armas, vou botar assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de quê? Das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Irmãos, a Bíblia aqui está falando, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma ilustração a respeito de fortaleza. E a ilustração que ele traz aqui, ele coloca como um campo de batalha a nossa mente, aonde algumas fortalezas são criadas, são construídas por nós mesmos, pela nossa imaginação, que acaba nos atrapalhando na nossa vida. E a gente precisa prestar atenção nisso, nessas fortalezas que acabam nos impedindo de avançar na nossa vida. Fortalezas que são levantadas na nossa mente, que nos impede de sermos perseverantes na nossa vida, seja em qual área for. E a área que nós estamos falando hoje e às quintas-feiras é dentro dessa área de finanças. Então a gente precisa prestar atenção nessas fortalezas, né? Existem fortalezas de falsidade, fortalezas de pensamentos de morte, fortalezas de pensamentos de vingança, de fazer acordos que não são acordos que vão ser bem-sucedidos. Então existem muitas fortalezas que às vezes é criada na nossa mente e que nos impede, ou acaba nos levando para alguma situação ruim, difícil. E o pano de fundo desses versículos aqui está numa situação pela qual Roma passava. Há mais de 100 anos, Roma vivia um problema muito sério com piratas, porque os navios que conduziam os alimentos para Roma, quando chegava numa área da Sicília, onde havia muitos rochedos, ali se encontravam piratas que viviam nessas rochas que eles criaram, que eles deram o nome de fortaleza. Então eles saíam dali quando os navios passavam, eles saíam dali e pegavam todo o pessoal da embarcação desprevenido e saqueava o alimento. E Roma vinha passando problemas terríveis. Por mais que eles matassem alguns piratas, eles não conseguiam resolver o problema.
A situação estava muito difícil. Era uma área, aquela área que a embarcação passava, infestada desses piratas. Então, não adiantava matar alguns piratas. E isso já me traz aqui até um ensinamento. Tem uma analogia que quem costumava fazer muito era meu sogro, que ele dizia o seguinte: não adianta você ficar só limpando a teia de aranha se você não matar a aranha. Aqui a gente tinha esse exemplo, não dá para a gente ter hoje, apesar de que se eu olhar assim bem com um olho clínico, que às vezes eu dou uma olhada e aviso para o Heloísio, tem umas teias ali, né? É porque tem uma aranha. A teia não cria sozinha, não se forma sozinha. Então tem uma aranha. Então o meu sogro contava muito isso, e me traz isso. Então, se você não mata a aranha, continua a ter teia de aranha. Assim era aqui o telhado. A gente limpava numa semana, na semana seguinte tu olhava para o alto, estava lá teia de aranha de novo. São aranhas teimosas, né? Então, era a mesma coisa que estava acontecendo aqui com esse pessoal de Roma. Matava alguns piratas, mas não resolvia o problema. Quando o navio passava de novo, acontecia as mesmas coisas, porque esses caras estavam em lugares estratégicos e fugiam para essas torres chamadas de fortaleza. E eles precisavam resolver essa situação. Então foi convocado, foi chamado, foi regimentado um general de nome Pompeu para ver se ele resolveria a situação. E aquele homem, certamente, ele deve ter pesquisado, ele deve ter visto como é que estava a situação, como as coisas estavam acontecendo. E ele, o que ele fez? Ele mandou construir navios pesados, fortes, com armas que nós conhecemos como catatumba. Catafunda. Funda. É aquela arma que lança pedras em lugares distantes. E foi isso que eles fizeram. Quando aqueles piratas tentaram invadir, tentaram pegá-los de surpresa, eles não se preocuparam com os piratas. Eles não se preocuparam em abater os piratas. Em primeiro lugar, eles estrategicamente começaram a lançar essas armas, essa artilharia, para cima das fortalezas, e começou a destruir essas fortalezas, fazendo com que aqueles piratas ficassem desesperados. E quando eles conseguiram dominar toda aquela região, aí sim eles começaram a prender a quem se entregava dos seus piratas ou matá-los. E eles, em 3 meses, eles resolveram o problema. Problema resolvido em 3 meses. 3 meses resolvido. E eu paro aqui e faço uma pergunta: qual é a fortaleza que precisa ser destruída na sua mente? Que fortaleza, que tipo de fortaleza
está aqui dentro que precisa ser destruído. De repente é aquela fortaleza da teimosia. Quem é teimoso aí? Às vezes nós temos que destruir essa fortaleza de teimosia, né? Mas a gente aprende aqui que a estratégia ela precisa ser bem feita, como aqui foi mencionado a palavra que o diácono Meirelles estava aqui, cadê ele, que eu não estou vendo ele? Desceu? Está todo mundo descendo, o que está acontecendo? Eu procurei Dani desceu, desceu também? Nosso negócio não é descer, o nosso negócio é subir. Presta atenção aí, mais um ensinamento, hein? E se falou aqui, muitas coisas foram faladas a respeito de estratégias. E realmente nós precisamos ter estratégia. Mas nós precisamos, para ter estratégia, eu já entro aqui mais para dentro do assunto, nós precisamos ter a nossa mente tranquila. Porque uma mente perturbada, você não consegue raciocinar. Você não consegue raciocinar. Quem já foi aqui pego em alguma pegadinha? Ninguém vai dizer que foi pego numa pegadinha, né? Ninguém vai dizer. Ninguém foi bobo aqui. Então eu digo que eu fui. Eu fui. Só que a coisa aconteceu assim com muitos requintes de detalhes que me deixou incomodado e me pegou de surpresa. Mas a minha mente foi criado algo na minha mente que eu fiquei cego, eu não ouvi ninguém e caí numa armadilha, aquelas armadilhas. Estou com alguém da tua família aqui, e se você não fizer um depósito, você vai perder essa pessoa. Alguém aqui já passou por isso? Não sei se já passou, se já recebeu um telefonema. Eu passei e dei um dinheiro. Na época não foi muita coisa, mas isso aconteceu comigo. Só que, para eu não ficar preso somente aqui nesse negócio, para a gente adiantar, só para vocês entenderem, o requinte de detalhes foi grande porque a pessoa sabia do meu endereço, sabia de tudo. E a Raquel, que era a vítima do negócio, estava na cidade. E eu com o rádio ligado assim, fazendo uma manutenção, um negócio lá na garagem lá de casa, eu ouvi, que eu escuto muito a Rádio Tupi, que estava tendo um assalto na época lá na cidade, num banco. E o cara pega e me liga logo depois disso. E ele vai falando um monte de coisa como se ele tivesse, muito conhecimento. Então ele conseguiu me pegar. E aonde que eu quero entrar aqui nisso, na questão da mente conturbada, é que o Vitor, ele falava comigo, pai, mas eu não queria ouvir ele, porque a pessoa aqui, ela fica assim, ó, não fala com ninguém, não fala com ninguém, não fala com ninguém, não fala com ninguém, não fala com ninguém. E eu não queria ouvir o Vitor. E eu, desesperado, fui até uma loteria e depositei um valor. Se a polícia quisesse pegar, inclusive, fui para a delegacia e tudo, quase que eu consegui restituir o dinheiro de volta, poderia ter pego, porque tinha a agência para onde que foi depositado, quer dizer, tem a pessoa que pegou, tinha tudo isso, né? Mas eu depois, como eu às vezes tenho um instinto assim meio de investigador, os detalhes foram grandes e eu descobri, né? Porque alguém passou todas as informações minha e da minha casa. Aí já foi de outro jeito, né? Hoje, se alguém ligar, né,
Ah, eu falo assim, pode ficar para você. Eu não tenho mais sogra para falar, né? Senão eu falo assim, aí nem devolve mais, né? Mas o que é isso, irmãos? É a mente conturbada. Às vezes os noticiários, sabe, eles vão ficando na nossa mente de uma forma que a gente acaba, sabe, ficando desesperado com a vida e começa a crescer em nós determinadas fortalezas que nos impedem, que nos atacam, que nos freiam, que não deixam a gente, sabe, raciocinar naquilo que a gente tem que fazer, e aí acaba você tomando algumas iniciativas erradas, faz alguns acordos errados, escolhe o pior, e na maioria das vezes a gente nem lembra que Jesus existe. Aí a gente entra aqui justamente para essa questão da palavra. E eu pergunto aqui para vocês: Deus, Ele se interessa com a tua vida financeira ou não? Quem acha que Ele se interessa pela sua vida financeira? Deus, Ele se interessa em você ser uma pessoa rica? Quem crê, levanta a sua mão. Quem não crê? Quem não crê? Quem não crê? Ah, eu não acho que o Senhor quer que eu seja rico. Tem alguém aqui? É porque tem gente que não levanta a mão, né? Aí você fica, aí eu vou botar assim, igual aquela zebrinha. Coluna 1, coluna do meio, né? Irmãos, o Senhor, na sua própria palavra diz que se nós formos obedientes à sua palavra, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Então, se nós vamos comer o melhor dessa terra, nós precisamos ter condições financeiras para isso. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eu teria aqui, irmãos, muitos versículos para colocar aqui, para a gente abordar mais profundamente essa questão, porque tem muita gente que acha. Eu queria até ter trazido aqui uma foto da pastora que vocês já devem ter visto, de um dos primeiros discos, não foi CD, disco da pastora, que se você olhar, a pastora muito mais nova, botaram ela como se ela tivesse com uns 80 anos. O cabelo dela ficou esbranquiçado. Eu acho que tem uma foto lá embaixo. Foi o dono da gravadora que disse que quando ela foi fazer o disco, fazer a capa, foi para fotografia, ele falou que o disco, que a capa de um crente tem que ser de um crente pobrezinho, sofredor. Olha a cabeça do cara. Olha a cabeça do cara. Aí tirou aquela foto dela, tá aquela foto assim. Você compra por pena, porque a vontade é você não comprar. Aí depois mudou a coisa, aí foi mudando. Pensamento totalmente errado. Tem muita gente que tem umas questões com relação a isso. Se você olhar Salmo 23, versículo 1, primeiro versículo diz como? O Senhor... Somos mais, não somos três. O Senhor... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se não vai te faltar nada, é porque Ele vai te dar condição de você ter tudo o que você quiser. Deus vai suprir as tuas necessidades. Se Deus vai suprir as tuas necessidades, Ele também vai suprir os teus desejos. Concorda comigo, Robson? Eu tenho desejo de ter um carro melhor. Se Ele vai me dar
tudo aquilo que eu preciso, será que ele vai dizer, não, isso daqui não, não, isso daqui não? Ele pode dizer isso aqui não, de determinadas coisas que não vai ser boas para mim. Então a gente não pode confundir isso. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, inclusive aquilo que eu desejo ter na minha vida. Aquilo que eu desejo ter na minha vida. Vai me dar condição para aquilo, para os meus desejos. Eu tenho desejo de ser uma dentista. Eu vi uma dentista chegando aí agora há pouco. Uma doutora. Chegou aí agora há pouco. Desejo que ela tem, está aí se cumprindo. Eu tenho desejo de ser um médico, um doutor. É um desejo que eu tenho. O Senhor vai suprir as minhas necessidades e também o meu desejo de ser aquilo que eu gostaria de ser. E a gente tem que lutar para isso. Temos que lutar para isso. Outro versículo muito forte, que você também conhece de cor, é João 3,16. João 3,16 diz o quê? Porque Deus... que nele crê. Irmãos, o próprio Deus, Ele deu, Evandro, Ele deu o único filho dele. O único filho dele. Tem bem maior do que esse? Tem bem maior do que esse? Ele deu o único filho dele. Para que aquele que nele crê não pereça. Ele não vai te dar aquilo que deseja o teu coração. Ele não vai satisfazer o teu desejo. Eu estou colocando aqui aquele desejo, não é aquele desejo que você está querendo, que vai contra a vontade de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Se o teu desejo não vai contra a vontade de Deus, está guardado para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O que é que diz aí no versículo 4? Vamos lá. Coloca aqui para mim, 4,19. O meu Deus, vamos lá, vamos ler junto. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, segundo o quê? Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então, segundo as suas riquezas. Irmãos, qual é a riqueza de Deus? Como é que é pavimentado as ruas no céu, segundo a Bíblia? De ouro. O Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual é a tua necessidade aí, querido? Coloca diante do Senhor, persevera na sua vida financeira, seja obediente à palavra do Senhor, que Ele vai fazer chegar nas tuas mãos, no nome de Jesus. Se você crê, mais uma vez, diga amém. Josué, capítulo de número 1, versículo 8. Coloca aqui. Não, vamos lá. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes. Para quê? Porque então farás prosperar o teu caminho. Então qual é o segredo? Qual é o princípio aqui para você prosperar? É só seguir a palavra de Deus. É o que foi falado aqui no momento do ofertório. Se nós
confiamos na palavra de Deus, se nós seguimos a palavra de Deus, se nós não nos apartamos da palavra de Deus, estamos ali crendo, confiando, o Senhor há de nos prosperar os nossos caminhos, aquilo que nós estamos precisando na nossa caminhada, enquanto estamos nessa terra, irmão, porque lá no céu, não vamos precisar de mais nada, lá tu vai pisar em ouro. Quem está pisando em ouro hoje aqui? Quem gostaria de pisar em ouro aqui? Seria tão bom, né? Uma pedrinhazinha pequenininha já resolveria o problema, né? Resolveria até o problema do retiro, né? Irmão, o negócio está feio. Vamos ter que procurar um empréstimo aí para resolver essas paradas. Só para você entender o negócio. Mas tem algo que eu estou falando aqui, e quero ressaltar essa questão do princípio, que é o princípio que faz com que nós, na palavra de Deus, somos abençoados. E a gente precisa entender isso aqui. Eu não quero aqui, irmãos, surfar no evangelho da prosperidade, que eu coloquei aqui, prosperidade extrema, porque eu também não concordo em que a gente faça um culto de vitória, para a gente chegar aqui só falar de dinheiro, só falar em que vamos ganhar, que vamos ter, porque isso também não é correto, e a gente vai ver isso aqui, porque o interessante é alcançar as bênçãos com o Senhor em primeiro lugar. Mas na maioria deste evangelho de prosperidade extrema, se coloca Deus em segundo plano, para que os bens dessa vida estejam em primeiro plano. As pessoas têm interesse de estar, as igrejas estão lotadas, muitos interesses somente porque quer ver a porta aberta, porque quer ver a conta cheia de dinheiro, porque quer comprar isso, comprar aquilo outro. O pensamento é só esse. Quando se coloca na igreja um culto de oração, cadê os irmãos? Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30, Jesus vai contar uma história do jovem rico que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Aquele jovem que falou o que ele precisaria para ganhar a vida eterna. Lembra dessa história, não lembra? Para a gente passar assim rápido nela. Ele falou sobre isso. Quando o Senhor falou assim, ó, faz o seguinte, e ele era rico, vende tudo e dá aos pobres. O que ele fez? O que ele fez? Ele foi embora. Por quê? Porque o coração dele não estava em Deus. Ele estava perguntando sobre a vida eterna, mas o interesse dele maior não era a vida eterna, eram os bens dele. Tanto é que ele foi embora. Ele estava colocando Deus em segundo plano. Por isso que o Senhor, logo na frente, no próprio capítulo, no versículo 29, o Senhor vai falar que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Porque a maioria só tem interesse nos seus bens materiais. Tem gente aí que não larga de maneira alguma o seu bem-estar, aquilo que ele conseguiu juntar, não dá para ninguém, não divide para ninguém, não passa para ninguém, não oferece nada para ninguém. Irmão, tem gente que espera a roupa ficar poída para dar. Tem gente que espera o negócio ficar quase acabando para depois dar. Você não quer isso aqui não? É uma meia furada. É uma cirola cheio de freio de bicicleta. O chinelo já está quase furando. Vou doar.
O problema é não saber lidar com a riqueza. O Senhor não é contra você ser rico. Muito pelo contrário. Se você tem um coração, como aqui foi falado, no momento do ofertório, se você tem um coração generoso, certamente você vai saber distribuir aquilo que você ganha, ofertar aquilo que você ganha. Por isso que tem muita gente que tem problemas, dificuldades, porque não abre a mão, dá até logo de mão fechada, Então o problema não é a riqueza, o problema está em confiar na sua riqueza e não confiar em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Homens ricos da Bíblia, nós conhecemos Abraão, Isaac, Jacó, José, Jó, Davi, Salomão. Qual era a diferença desses homens? Qual era a diferença deles? Eles eram ricos, mas eles não tinham problemas de abrir mão da sua riqueza para adorar a Deus. Não havia esse problema com eles. Deus estava em primeiro lugar, o seu coração estava como um tesouro no céu. Eles buscavam o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas iam acontecendo. O Senhor fez eles serem prósperos, abençoados. Por que não pode ser assim conosco? Por que não pode ser desse jeito conosco? Por isso nós precisamos perseverar, precisamos crer, confiar, e estar na direção da palavra de Deus, para Deus ir nos abençoando, abrindo portas, condições. Está tudo muito difícil, está tudo muito ruim, a gente sabe disso, mas o Senhor não vai deixar faltar para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E a gente já está terminando, porque eu vou terminar justamente com, eu acho que até a Dani leu esse versículo aqui, mas antes de ler o versículo que ela leu aqui, que eu acho que ela leu, que eu fui ali atrás, não peguei o início, e a gente está falando aqui de princípios que nos conduz a uma vida próspera, e a gente precisa entender isso aqui, porque muitos ensinamentos foram dados. Leandro, que está aqui agora, foi trouxe aqui, pastor Denilson, ele até entrou numa questão que eu quero terminar aqui também com ela. Até comentei com ele, falou alguma coisa aqui que quebra muita gente. Ele tocou nesse assunto aqui semana passada. Tem muita gente que é quebrado ali. Mas antes, vamos ver, vou pedir para colocar aqui, Deuteronômio, capítulo 28, que a gente conhece tanto. Versículo de número 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos em outro? Será que consigo ler? Aqui não dá para ler não. Número 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Só um minutinho. Prepara aí o 4. Irmãos, o 2 está o quê? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quais são essas bênçãos? Olha o princípio que nós estamos tendo aqui
em relação à palavra de Deus, diretamente da palavra de Deus para nós. Não adianta simplesmente você pegar tudo que foi ensinado aqui, de que forma você faz, as planilhas que foram faladas aqui, você fazer algumas mexidas dentro da área financeira, se você que conhece a palavra de Deus não tiver esses princípios. Não adianta nada. Não adianta nada. Então vamos lá para o 4, para a gente ver. Vamos lá. Bendito e o fruto e as crias. Vamos lá para o 6. Isso é tudo bênção, se você realmente cumprir com as determinações que está na palavra do Senhor. Não quebrar princípios. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Vamos lá para o 8 e 9. Só um minutinho, antes do 9. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros. Irmãos, você vai ter reserva. Ele está dizendo aqui, você vai ter reserva. Nunca, sabe, os seus celeiros, o teu almoxarifado, a tua despensa, não vai faltar para você e para a tua família. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. 9. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado. Quando? Guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus. Olha o princípio aí. É que a gente às vezes dá um pulinho. A gente sai do caminho. A gente sai daquele sentido que o Senhor está nos colocando. Versículo 12, 13 e 14, para a gente terminar. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Irmãos, está aqui o receituário. Está aqui o receituário. Já está chegando um telefonema, inclusive. Vai lá, Mariene. Já chegou um telefonema. Eu já ia dizer assim, olha, já vai chegar telefone, vai ter resposta. Vai ter resposta. Irmãos, a pastora pregou aqui domingo. Ela pregou aqui domingo. Falou a respeito disso. E é interessante que o nosso coração está nisso. Não no evangelho de prosperidade extrema, mas no evangelho em que nós sejamos grandemente abençoados, para que nós sejamos abençoadores. É por isso
que o Senhor usou esse versículo aqui que a Dani falou, de Atos 20, versículo 35. Mas bem-aventurado é dar, final do versículo que fala isso, né? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender esse princípio e a gente retém a semente na nossa mão. A semente que fica presa na nossa mão não germina, não desenvolve, não cresce. Fala para o teu irmão aí, a semente que fica presa na tua mão, ela não germina, ela não desenvolve, ela não cresce. Uma das coisas que nós precisamos aprender dentro dessa área de finanças, em relação à nossa postura de crentes, de homens e mulheres de Deus, é que nós não podemos reter a semente que o Senhor coloca em nossas mãos. Irmãos, eu poderia, me dar só mais 5 minutinhos, já termino. Eu teria aqui muitos testemunhos para contar, histórias para contar, como o diácono Leandro contou aqui da vida dele, a dificuldade que ele viveu. Nós também vivemos muitas dificuldades, já contei algumas vezes aqui, de chegar a ter uma conta de luz cortada, não ter sido paga e ter minha luz cortada, passar por por algumas humilhações, porque eu lembro da pastora, já não estava trabalhando, era eu que trabalhava, e não tinha esse desenvolvimento que a gente tem hoje dentro do ministério dela, que eu louvo a Deus por esses 40 anos, e era eu que tinha que segurar, trabalhando na Varig, com um salário desse tamanhozinho assim. E eu, dentro da área que eu trabalhava, eu podia ter, não um salário assim, ou assim, mas eu poderia ganhar um negócio assim, ó, desse tamanho, se eu tivesse alguma fortaleza na minha mente, que me levasse para caminhos errados. Eu movimentava dentro da área que eu trabalhava muito dinheiro. Não era pouco não, era muito dinheiro. E eu tinha muitas propostas. Mas sempre mantive a minha postura. E o mais interessante é que uma vez uma pessoa chegou para mim, porque estava um pouquinho manguaçado, e falou assim: você está pensando que você e o Jaime era meu chefe, vocês têm moral dentro dessa praça do Rio de Janeiro? Porque a gente comprava em tudo que era canto aí. Só para vocês terem uma ideia, talvez você vá falar assim: o pastor está contando uma historinha aí. Não é historinha não, eu provo para vocês se vocês quiserem. Nós comprávamos 1 tonelada de filé mignon por dia. Eram 30 toneladas mês, só de filé mignon. Fora os peixes, os camarões. Era a área que eu trabalhava. Laranja, mexo muito com a Dani, porque eu tinha uma bateria de nutricionista, trabalhava com ela, que o pau quebrava de vez em quando, porque elas eram muito chatas. A Dani não é chata, não. É legal. Era muita coisa, mas graças a Deus o Senhor me manteve dentro de uma postura íntegra. E não me arrependo disso. Não me arrependo disso. Porque você pode não ser, você pode não ter
coisas que você gostaria de ter, mas o Senhor te proporciona outras coisas que vão suprir as tuas necessidades com muito mais tranquilidade, que você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Tranquilamente. E a pastora: Sérgio, a Light está aqui, vai cortar a conta de luz, vai cortar a luz. Você não pagou a conta. Eu falei: é lógico, não tem dinheiro, vai pagar. Cheguei para um amigo lá, falei assim: cara, me empresta um dinheiro aí para eu pagar a minha conta de luz, os caras vão cortar a minha luz. Léa teve que sair com o carro para ir lá na Varig, na área industrial. A distância que eu tinha da onde eu trabalhava até a portaria era como se fosse daqui, lá naquela padaria oceânica. Eu tive que sair correndo, pegar a conta de luz na mão dela, sair correndo para onde que eu ficava, que era perto do banco, pagar a conta, voltar correndo lá para entregar ela. Voltei para o trabalho esbaforido. Quando ela chegou aqui, a conta já estava, a luz já estava cortada. O cara fez aquilo de humilhação mesmo, não é outra coisa, né? Fez ela ir, mas quando ela virou as costas, eles foram lá e cortaram a luz. Já passei por isso. Já catamos moedas para a gente pagar passagem, comprar um pão. Mas eu nunca deixei de acreditar e confiar no Senhor. Nunca procurei subterfúgios, coisas que viesse me, mexer com a minha reputação. Me mantive sempre na minha postura. E eu lembro, irmãos, que eu fui numa programação, Léa foi chamada para cantar, e quem pregou foi um pastor, esqueci o nome dele aqui agora, ele é lá do Espírito Santo, e ele fala muito de finanças. Ele fala muito dentro dessa área de finanças. E ele entrou justamente nessa área de você ser um abençoador. O poder que tem um abençoador. O poder que tem aquele que recebe a semente e distribui a semente. Aquele que tem a mão aberta para abençoar, aquele que é um abençoador, aquele que tem um coração generoso. Tem muita gente que arma muito esquema, muitas coisas para falar, inventa umas histórias que, se você bobear, você dá até as roupas íntimas. A pastora falou isso aqui no domingo, não falou? Que ela foi persuadida. E eu estava lá no fundo da igreja, falando: não faz isso, não faz isso. E ela foi indo. Existe isso. Mas o que eu estou falando aqui, irmão, são princípios. Eu não estou aqui com uma palavra de persuasão para você pegar e tirar o teu relógio de ouro, tirar isso e aquilo outro. Não! Eu estou falando para você sobre princípios, é o que a Bíblia nos ensina, é o que nós lemos aqui, que nós precisamos ter princípios para que nós sejamos abençoados dentro dessa área financeira. O princípio, ele vai em todas as áreas da nossa vida, mexe com todas as áreas da nossa vida, mas se tem uma área que os princípios mexem, mas mexe pesado, porque esse é um desejo que o Senhor tem de nos abençoar, porque toda vez que nós somos abençoados, o nome do Senhor é glorificado, e o objetivo, a intenção do Senhor é que o seu nome seja glorificado. Você vê que a intenção de quem está governando esse país é que nós nos tornemos mais pobres possíveis. A intenção é essa, o objetivo é esse. Porque enquanto você está, esticando a mão para eles, pedindo pelo amor de Deus, eles estão lá no topo. Eles não querem ver uma igualdade, conversa fiada. Mas nós temos entendimento na palavra do Senhor, que você tenha toda a estratégia, como nós vimos aqui, realmente requer estratégia. Por que eu estou nessa encalacrado financeiramente? O que eu preciso fazer para eu diminuir isso, para eu parar com isso, irmãos, são
fortalezas na nossa mente que a gente precisa detonar, que a gente precisa destruir. E a gente destrói tudo isso daí, é com princípios na palavra, é através da palavra. Nós vimos aqui, se nós formos obedientes, se nós seguirmos a palavra do Senhor, se nós não descambarmos para a direita ou para a esquerda, o Senhor vai nos fazer ser próspero nesta terra, e a gente precisa confiar nisso, a gente precisa crer nisso. O Senhor quer nos dar condições, sim. Uma igreja com condição, irmãos, não vai faltar nada aqui. Não vai faltar nada aqui. Até então a gente vem numa batalha. A gente vem numa batalha. E a batalha aumentou mais ainda. Mas não é momento de jogar a toalha. É momento de pegar as sementes e continuar lançando, continuar lançando, continuar lançando. É continuar crendo, é continuar confiando. Por isso, como é que é o tema? Perseverando na sua vida financeira. Então persevere. E como é que você vai perseverar? Não, amanhã eu vou. Mas na hora de você ter um coração generoso, você não tem. Na hora que você pode fazer aquilo que pode abençoar, você não faz, porque você retém, porque você tem medo, porque quando existe o medo, é porque você não confia, é que você não confia, não confia. Existem coisas que eu prefiro até não falar aqui, sabe? Estamos numa live, mas tem coisas que nós já fizemos aqui, irmãos, que talvez muita gente não saiba, para a gente continuar, na caminhada. E como Deus tem abençoado. Então, se você entender esse princípio, você pode ter certeza, irmãos, que o Senhor vai te dar estratégia para você resolver esse problema. Deus vai te dar, soluções para você conseguir contornar essa questão que você está vivendo aí. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Mas para isso, irmãos, você precisa destruir, combater essas fortalezas negativas que possam estar na sua mente.